Excelente dia a todos. Jorge, muito obrigado pela escolha desse vídeo maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos do Legacy Team, para mais um evento focado no crescimento pessoal. Acho que a lição principal aí do vídeo é que a vida e os negócios são como as estações. E a lição número 1 é que nós não dominamos as estações, elas são definidas. Mas nós podemos nos dominar. A gente não consegue mudar as estações, mas nós temos a oportunidade e muitas vezes a responsabilidade de mudar nós mesmos. Esse evento é um evento aberto a convidados e nós somos muito felizes com a presença dos nossos clientes, dos nossos consultores do Brasil e do exterior. Esse horário é um horário maravilhoso e essa tecnologia é poderosa porque nos conecta em tempo real, sem limite de atuação geográfica. No mês passado, nós inauguramos esse evento, que tem nome de A Sua Hora de Crescer, com uma palestra com a doutora Juliana Stabile sobre inteligência emocional. E a gente viu que existem principalmente 2 tipos de inteligências nesse campo, que é a inteligência intrapessoal, que é você se autoconhecer, você se autodominar, se aceitar e saber se automotivar. E a inteligência interpessoal, que é aquela que tem a ver com nossa comunicação e relacionamento com as outras pessoas. Mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que fazer para desenvolver a inteligência emocional. E é esse o tema do nosso encontro de hoje. O poder do Eneagrama para a sua transformação pessoal. E a pessoa que nós escolhemos para compartilhar esse conteúdo é muito querida, um grande amigo. A gente já se conhece há bastante tempo. Ele foi médico, tem formação médica, trabalhou como cirurgião plástico durante muitos anos da sua carreira inicial. E depois ele fez uma verdadeira transformação, tanto pessoal quanto profissional. E há 20 anos ele conheceu Herbalife, e há 20 anos, coincidentemente, ele conheceu o Eneagrama e trabalha em paralelo na construção de uma belíssima carreira como mentor de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Então, gostaria de entregar vocês agora para o meu grande amigo, Dr. Heraldo Gadelha Júnior. Ótimo trabalho. Bom dia a todos. Obrigado, Davi, pela apresentação. É uma honra ser convidado aqui pelo grupo de vocês para falar sobre esse assunto, que na verdade é uma ferramenta, né? E essa ferramenta, ela é bem novinha, ela tem 2.500 anos de existência, ou seja, antes de Cristo se usava esse conhecimento. E essas coisas antigas são coisas que a gente tem que parar para pensar, porque se elas existem até hoje, elas têm alguma função, alguma validade, né? Então, como eu fui apresentado, meu nome é Heraldo Gadelha, eu estou aqui na empresa praticamente há 20 anos, e de formação eu sou médico, mas durante a medicina eu vi algumas coisas que eu não estava me chamando a atenção, como a maioria das pessoas veem, como a maioria das pessoas estão no mercado, estão em determinados lugares que estão fazendo aquilo, mas não estão tão felizes. E eu queria juntar, estar bem e fazer uma coisa que eu realmente gosto e que seja produtiva e que vai ajudar verdadeiramente a mim e as pessoas. Foi quando eu conheci a empresa e, a partir disso aí, eu tive uma transformação física e continuei o processo de transformação mental. Esse processo de transformação mental não é uma coisa que acontece numa semana, num mês, num ano. Imagina uma cebola que você vai tirando cada película daquela dali e cada vez que você vai vendo uma apresentação, uma história, um seminário, você vai tirando e vai limpando. Você olha para a cebola, praticamente está do mesmo tamanho, mas alguma coisa saiu, foi pouquinho, mas foi mudando. Então, vou apresentar a vocês essa ferramenta, se chama Eneagrama, existem várias pessoas que trabalham com ela, várias empresas que usam, e para que ela serve? Identificar as pessoas, como elas pensam, como elas agem e, principalmente, como elas reagem. E saber exatamente em que lugar ela vai trabalhar melhor no início de um processo. Quando você percebe que essa pessoa quer mudar, você vai começar a fazer o processo de transformação, usando essa ferramenta. Nem todo mundo quer mudar. 95% das pessoas ainda estão ligadas a um trauma que aconteceu na infância.
que a gente chama trauma de infância. As pessoas vieram com uma missão, o trauma aconteceu e ela mudou, ela inverteu 180 graus e foi ao contrário, completamente ao contrário. Então, a maioria das pessoas hoje, existe pesquisa sobre isso, as pessoas não trabalham no que querem, não ganham o que querem, não fazem o que querem, mas mostram para o mundo que estão bem. E as redes sociais são mestres disso aí, né? Você vê, estou bem, estou lindo, estou maravilhoso. Conversa com a pessoa, chega perto da pessoa, pergunta de verdade. Se você está verdadeiramente bem, são aí 2, 3%. Então, vou colocar aqui, vou começar a compartilhar para vocês entenderem melhor como funciona, tá certo? Vamos lá. Então, aqui, o Eneagrama, ele tem esse formato daqui, ó. São 9 partes, que já vieram de 3 divisões, e que vão parar em 27, mas eu não tenho como chegar nas 27 aqui, porque eu vou precisar de 4 dias para isso. Então, tem esse formato daqui, é um formato diferente, quem quiser printar, print. Mas o que é especificamente? O que ele faz em si? Então, olha aqui, ó, vamos ver exatamente isso aqui, ó. Quais são os meus padrões de pensamento? A maioria das pessoas, elas agem, pensam, ciclam da mesma forma sempre. Elas estão presas, ancoradas numa forma que ela determinou e acredita que aquilo é uma verdade. A gente já vê que tem 9 verdades diferentes, né? Porque tem 9 pessoas. E quando esses 9 não se entendem, aí vem a novela. E como é que eu me sinto? Como é que eu reajo a essas situações? Isso é uma coisa interessante. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que reage e age igualzinho a você, não é parente, não tem nada a ver com a família, mas é igualzinho a você. Você se assusta. E o mais interessante, a gente atrai quem a gente está. O estar não é o ser. É o que a gente pensa que é. Frase estranha, mas é isso mesmo. Quais são as minhas virtudes e como posso aproveitá-las melhor no meu propósito de vida? A maioria das pessoas não sabe seu propósito de vida. A maioria das pessoas copiam o propósito de vida de outra pessoa porque acha bonito. Mas você precisa entender o que você gosta. O que é que te faz feliz? O que é que te toca? Qual é a cena que te faz chorar? Aquilo que te emociona verdadeiramente, é esse o caminho. O seu propósito está ligado a isso, tá certo? Se você gosta de ajudar pessoas, transformar a pessoa, transformar a mente, se sente bem, você se emociona, se alguém cresce porque você ajudou, é um propósito. E esse é o nosso propósito. Quais são os comportamentos repetitivos que deseja mudar? Aí vem a grande frase. Existe um grande filósofo, que vocês viram aqui, o Jim Rohn, né? Filósofo de negócio, filósofo de mente, e ele sempre falou, para que as coisas mudem, você tem que mudar. E as pessoas sempre receberam o você para apontar para o próximo você. A gente recebe, para que as coisas mudem, eu tenho que mudar. Mas sempre ficou o quê? Mudar. Não é uma mudança igual para tudo. Vamos mudar tudo isso em todo mundo. Não vai dar muito certo, porque tem um grupo de pessoas que já tem essa mudança. E essa já desenvolve. Se eu fizesse uma apresentação para vocês aqui num único grupo, 20% ia entender, ou menos. Eu vou fazer uma apresentação que mais que 20% consigo entender, por isso que eu vou mudar de tom, vou mudar de forma de falar, tá certo? Então, aqui, para ficar mais fácil, as 3 primeiras partes que a gente divide é corpo, coração e cabeça. Isso tem a ver com emoção. São emoções que nós sentimos, tá? Essas emoções dominam a gente. E cada um desses daqui tem 3 subdivisões. O corpo, os protetores, né? O mediador, o perfeccionista, a área do coração, que é a parte emocional, o doador, o ator. Nossa, esse é um ator. O romântico, esse é um romântico, né? E a parte da cabeça, aquele que observa demais para poder chegar onde ele quer, aquele que quase não acredita em muitas pessoas, e aquele que é festivo, adora uma festa, é otimista demais. Então, comecem a olhar. Você vai perceber características de todos. Mas, para você se identificar, talvez não consiga aqui, mas comece a ter uma noção, fique em 3, por aí, em média as pessoas ficam 3. Você precisa passar de 50% das características. Então, vem uma outra parte. Aqui estão as emoções que dominam as pessoas. O grupo instintivo, ele é dominado pela raiva. Ou ele contém a raiva, ou ele explode com muita facilidade. Entende isso?
O grupo da emoção, ele lida com a vergonha. Então, ele está muito preocupado com a imagem dele, como é que ele está aparecendo. É essa a preocupação. E o grupo racional, ele está muito ligado a medo. Agora, vamos ver aqui essas três coisas. Deixa eu fazer um comparativo bíblico para vocês entenderem. Quem não tem raiva, vergonha e medo está no paraíso. Porque nada afeta ele. Nada. E quem tem os três ao mesmo tempo? Esse está acabado. E tem muita gente que tem os três, né? Então, tem uma cena lá no Gênesis que Eva foi induzida por dizem que é uma serpente para comer, dizem que é uma maçã, né? Não sei qual foi o fruto, não sei qual foi o bicho, mas está escrito lá que era uma serpente e maçã. Ela foi, comeu, e a primeira coisa que ela sentiu, ela se viu nua, depois que comeu. Ou seja, a vergonha é o principal motivo de você sair do paraíso. E depois ela teve medo e ficou com raiva porque perdeu aquilo. Tudo e triste. Ainda tem isso. A tristeza entra nesses três aí, ó. Quem fica com raiva no final fica triste, quem fica com vergonha no final fica triste, quem fica com medo no final fica triste. Tristeza é lá embaixo frequência negativa. Péssimo, 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 péssimo essa frequência, né? Então, aqui tem as conexões. Vamos botar nome aqui nos pecados capitais. Primeiro, esse é dominado mesmo pela raiva. O 2, dominado pelo orgulho. O 3, pela vaidade. O 4, pela inveja. O 5, pela avareza. O 6, pelo medo. O 7, pela gula. O 8, pela luxúria. O 9, pela indolência. Isso são, que a gente pode chamar de pecados capitais. Alguém conhece, eu podia perguntar para vocês, qual desses te machuca mais? Qual desses você tem mais raiva? Anota aí no seu caderninho. Já no Enneagrama das personalidades, a parte de sociabilidade, ela está diferenciada em duas partes, os mais e os menos sociais. Os menos sociais são as pessoas do tipo 8, 7, 6 e 5. E os mais sociais são as pessoas do 1, 2, 3 e 4. Nesse lado de cá, o povo trabalha muito bem na área de computador, fechado, isolado. Nesse outro lado, as pessoas trabalham muito bem com muitas pessoas. Eles gostam de estar perto das pessoas. Então, aqui a gente já consegue entender como facilitar a vida das pessoas. E a nossa? Quando eu estou nessa parte aqui, eu vejo grupos. Aqui já não tem uma ligação específica direta de grupo de razão, emoção e a parte instintiva. O grupo positivo são pessoas animadas. O 7, que é o otimista. O 9, que sempre, para resolver as coisas, ele pergunta para o grupo. Ele nunca toma decisão sem perguntar para o grupo. E o 2, que é aquele que quer ajudar todo mundo, nunca se ajuda, está sempre animado. Qualquer coisa que você coloque, qualquer ajuda que você pedir para ele, ele vai ficar feliz. É o grupo positivo, certo? O grupo reativo, você tem que ter cuidado, é com 8. Essa aqui, a reação desse aqui, mata muitos outros tipos, tá? Quando a pessoa é um tipo 8, tem que ter muito cuidado, porque ele é destrutivo. Se ele se animar demais, ele só bate com o outro 8. Só é dominado pelo outro 8. Ou para quem conhece o Enneagrama, que sabe lidar com ele. O 6, ele é muito reativo por causa do medo. E o 4, porque é muito melodioso. Qualquer coisa ele reage, começa a chorar, se esconde e passa uma semana chorando, entendeu? Esse aqui tem que ter cuidado, porque se o 8 tocar nele, se acaba o coitado, né? E tem o grupo da competência, aquelas pessoas que gostam de ler, são estudantes, são inteligentes, têm muita informação e são dominados por isso. O tipo 1, que tem que ser tudo certinho, o tipo 3, que tem que adora um filigrama, aqueles detalhes de rodapé, entendeu? Que só ele sabe. Ele e o livro, ninguém mais sabe. O 5 é aquela pessoa altamente inteligente, altamente planejador. Esse adora uma planilha. Quando você pede na empresa para alguém fazer uma planilha, esse sabe fazer planilha. Os outros todos não gostam. Aí você pede para 9 tipos diferentes para fazer uma planilha, esse vai fazer, os outros vão demorar. E você vai brigar com os outros? Não, você tem que arrumar um jeito dele fazer diferente. Essa é a pressão de um líder. Agora vamos ver aqui as correlações de para onde a pessoa corre. Vamos entender assim. Voltando àquela história da
o trauma de infância pode acontecer intrauterino, ele pode acontecer entre os 2, 3, até 5, 6 anos, às vezes até 7 anos. Ou então é um trauma repetitivo que reforça. As mudanças só acontecem por um forte impacto emocional, que é esse trauma, ou repetições. Então, normalmente o trauma foi um forte impacto emocional. Como é que eu mudo? Repetição do meu novo. O meu novo é meu verdadeiro eu. Existe uma frase de Shakespeare, que muita gente traduz como ser ou não ser, eis a questão. Na verdade, a frase é ser ou estar, eis a questão. Você quer ser ou você quer parecer ser? O parecer é aquele que é um grande ator, né? O PNL faz muito isso, transforma uma pessoa que não tem aquelas características boas, que não tem muita conversa, numa pessoa melhor, mas ele não é. Ele só parece, e ele sofre por isso, porque ele tem que estar interpretando. Quando você tem os coaches, é muito bom porque você tem a repetição, mas não pode ser a repetição de uma interpretação, tem que ser entender você e ir para você. Mas isso vai ser bom que é a parte do negócio, a felicidade. Quando você trabalha com pessoas felizes, elas continuam fazendo. O melhor papel dessa ferramenta é a retenção de pessoas no seu negócio. Para que as pessoas estejam bem, que as pessoas fiquem felizes, para que as pessoas façam o tipo de ferramenta no negócio que elas gostam, para que as pessoas sejam ouvidas, para que as pessoas possam falar e que as pessoas sejam reconhecidas. Entendido isso? Então, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho das setas. A seta é o seguinte. Vamos ver o 1. O 1 tem uma asa no 9 e no 2. O que é uma asa? Ele tem características do 9 e tem características do 2, mas o mais forte, mais de 50%, está no 1. O 2, mesma coisa. Asa no 1, no 3, e assim sucessivamente. Porém, vamos logo no 2, exemplo 2. O 2 é aquela pessoa que ajuda, que vai, que é feliz, quando ele ganha por bater em palma para ele porque ele ajudou. Ele já está feliz. Mas se pisar muito nele, ele vai lá para o 8. Ele vai para a justiça própria. Ele fica brabo. Você não tem noção como ele fica brabo. Brabo de bater no povo, se deixar. Quando ele está melhor, está animado, ele evolui para o 4. Por quê? Em vez de ele pensar só nos outros, ele começa a pensar nele também. Digamos uma organização do nosso trabalho. O 2 é aquele que ajuda todo mundo e esquece dele. Então, ele cresce na organização porque ele ajuda as pessoas, mas às vezes ele não cresce mais porque ele esquece dele. Já o 4 faz a parte dele e esquece dos outros. É aquele que faz grandes trabalhos, aparece, tem reconhecimento, mas a organização não sai do canto. O 8 é aquela pessoa que faz tudo muito bem, né? Pensa nele, pensa nos outros, mas ele destrói todo mundo também. Entra, ele mata, entra, ele mata, entra, ele mata. É mais ou menos por aí. Então, tudo tem que ser dosado. E temos o triângulo perfeito, que é o 9, o 3 e o 6. Esse só gira aqui. Enquanto o 1 pode reduzir para o 7, reduzir para o 5, reduzir para o 8, reduzir para o 2, reduzir para o 4, voltar para ele, o 3, o 6 e o 9 só reduzem o 9 para o 3 ou para o 6. E assim sucessivamente. Entendido isso? Vamos mais. Como é que é o modo de ser dessas pessoas? Como é que as pessoas parecem ser? Como é que elas agem? Como é que elas se mostram? Uma boa pessoa. Tudo certinho, tudo controlado, tudo organizado, é capaz de saber onde estão todas as agendas. Uma roupa, o guarda-roupa é muito bem arrumadinho, tá certo? Mas ele cobra isso das pessoas. Quando ele cobra, a ira aparece. O 2 é aquela pessoa amorosa, ajuda todo mundo, como é que você está? Adora um abraço. Nossa, como o 2 adora um abraço, né? Num evento que tem que se abraçar, numa missa, que tem aquela hora da paz, vamos dar um abraço da paz, ele quer dar um abraço até no padre, entendeu? É um negócio assim, por quê? Carência, na verdade, todos eles têm carência de amor. O 1 põe o certo, ele quer ser só certinho para ser amado. O 2 quer ajudar as pessoas para ser amado. O 3 quer ser uma pessoa eficaz para ser amado. O 4 quer ser uma pessoa original para ser amado.
O 5 quer ser uma pessoa sábia para ser amado. O 6 quer ser uma pessoa fiel para ser amado. O 7, uma pessoa alegre para ser amado. O 8, pessoa poderosa para ser amado. E o 9, aquela pessoa que também ajuda todo mundo, que é um mediador para ser amado. Ou seja, as pessoas não dominam esse sentimento. Acham que amor é somente entre filho, pai, mãe, marido. Não. Você pode amar amigo e você pode amar seu pessoal. O problema é que as pessoas têm esse medo. E, na verdade, só existem 2 sentimentos no mundo. 2. Todos os outros são derivados. Frequências vão para esses 2. Ou você ama, ou você tem medo. Se você não consegue amar, todas as suas emoções vão cair no medo. Medo de perder, medo de não ser competente, medo de não ajudar, medo, você até consegue as coisas, mas fica um buraco, um vazio dentro de você. Aí eu pergunto, vale a pena ter tudo para que as pessoas vejam o seu sucesso e você está vazio por dentro? Faltando, não é um negocinho, é faltando tudo. É a frase que eu já falei hoje. Você tem tudo e não tem nada. E esse nada é mais fácil de resolver. E quando esse nada se transforma em tudo, todo o restante... Aí entra até uma passagem bíblica. Buscai primeiro o reino de Deus, que o resto vem por acréscimo. O reino de Deus é o autodomínio, é você se controlar e se amar do jeito que você é. O resto acontece. Porque quando você é autêntico, quando é você, as pessoas gostam. Por que nessas redes sociais as pessoas gostam quando as pessoas falam, a pessoa é assim na televisão, é assim, porque ela está sendo verdadeira. Quando a pessoa é verdadeira, o olho transmite verdade. Quando a pessoa está sendo um personagem, o olho não transmite. E quando o olho não transmite, a pessoa pode até balançar a cabeça acreditando em você, mas ela não sente. Se ela não sente, ela não faz. Entende isso? Então, vamos lá aqui, destrinchar mais um pouquinho. Quando a gente fala em tipos, a gente tem esse detalhe daqui, ó. Vamos lá. O tipo 1, ele tem como, do Enéas, né? Ele não é o perfeccionista, o reformista, quer arrumar tudo, consertar tudo, todo mundo está errado, só ele que sabe, então ele quer consertar tudo. Por quê? O ponto de fixação dele é a organização, tem que ser tudo organizado. Ele pode ser organizado, ele só não pode cobrar, bater no povo para que as pessoas sejam. Aí, quando não acontece isso, ele fica com a ira. Por quê? A ideia dele é que tudo tem que ser perfeito. Se não é, ele critica tudo e todos. A parede é branca, tem um ponto preto, só vê o ponto preto. O prestativo é o manipulador. Ele está ajudando para ser ajudado. Ele está ajudando, mas ele está querendo ajuda. Se não receber ajuda, ele não se sente amado e vai ficar com raiva. Mas o foco dele é sempre os outros. Quando ele não consegue, o orgulho sobe, certo? Porque a ideia sagrada dele é vontade. Eu quero isso, eu quero isso. Ele só fica no eu quero, né? Ele não concretiza, mas ele pode concretizar. É só pegar um tempo para ele também, né? E a compulsão neurótica dele é que ele esquece dele, que é o autoesquecimento. O 3 é o bem-sucedido competitivo. É aquele que tem a autoimagem de muito bom. Esse aqui é assim. Pode estar a casa caindo, os negócios desmantelados, ele vai aparecer bem, ele vai falar bem, vai estar tudo bem, está tudo tranquilo, ele não deixa que as pessoas saibam. Quando ele experimenta deixar, as pessoas acreditam mais nele, ou ela, né? Mas o vício é a mentira. Está tudo ótimo, está tudo perfeito, mas não está. E se não está, o olho fala. Porque a ideia sagrada é a harmonia. Tudo tem que estar muito harmonizado, muito tranquilo. Por quê? Porque a compulsão é a vaidade. Tem um filme que chama-se O Advogado do Diabo, que ele fala exatamente desse tipo daqui. No final do filme, o ator, acho que é Keanu Reeves, né? Ele diz assim, vaidade, meu pecado favorito. Ele termina com essa frase. E ele mostra no filme o quanto o conhecimento dele levou a desmantelo na vida dele. Conhecimento levando a desmantelo. Olha que coisa estranha, né? O 4, o individualista, o romântico. Esse aqui é o cantor sertanejo, aquelas músicas tudinho deve ser do povo 4, porque é o chororô danado, né?
ele fica muito ligado às formas, é muito criativo, né? Mas ele sempre quer as coisas dos outros, ele está sempre na parte da inveja, querendo o negócio do outro, né? A pessoa comprou um carro, ele pode até comprar um carro, mas ele quer o carro da pessoa. Né? É um negócio animado isso daí. Então, a ideia sagrada dele é a origem, ele quer assim, ele quer ser sempre muito criativo, sempre, é bom ser criativo, mas você não precisa ser criativo aos tempos, está criando todo dia uma coisa nova, senão você não evolui. Se você cria, dá certo, segue. Mas se você cria, só para mostrar que cria, você não sai do canto. Não dá tempo você duplicar uma criação que renova todo instante. E como é que ele faz quando ele não consegue fazer isso? Uma insatisfação. Insatisfação, nossa, como ele é insatisfeito. Tudo está ruim. Conseguiu, com 2 dias já não queria mais, já não era mais aquilo. Né? O 5 é aquela pessoa observadora. Ele observa muitas pessoas, ele planeja muito, ele estuda muito, né? O ponto de fixação dele é o conhecimento, para poder dominar, tá? Mas saiu do domínio dele e se desespera, porque ele é avarento. O conhecimento é dele, ele às vezes não gosta de dividir, ele só divide se ele for ganhar alguma coisa, né? Então, ele está sempre presente, sempre onisciente em tudo, observando todo mundo. Isso aí é a ideia dele. Ele tem que saber de tudo, tem que estar, né? Se alguém faz alguma coisa que ele não sabe ainda, ele se desespera, porque a pessoa fez e ele não sabia, a pessoa não pode fazer, só se ele conversasse. Então, quando ele está com raiva e tudo mais, ele se isola. São pessoas que, às vezes, trabalham mais isoladas, são pessoas que trabalham muito na área de computação. Esses hackers são muito nessa parte daqui. O questionador, aqui tem como advogado o diabo, o filme representou o 3, mas o questionador, porque no filme também ele era muito questionador. Mas é aquela pessoa que ele vai do medo à audácia. Quando o medo é muito grande, ele fica ousado, entende? Ele se desespera e fica ousado. Porque o vício dele é medo. Esse é o que mais tem medo. Tudo dele, ele planeja, mas sempre planeja. Ele projeta. Se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer isso. Ele pensa tanto que ele não sabe tanto, certo? Então, quando ele não consegue, a ousadia dele é a força dele, que é a ideia sagrada. E ele é muito tímido, mas muito tímido esse daqui. Aquelas pessoas que andam com a cabeça baixa, dão o microfone para a pessoa... Não, vai fazer uma apresentação com o microfone, a pessoa se treme todinha, né? Fazer uma apresentação que a pessoa se treme todinha. Por quê? Ela é tímida, ela fica com medo de errar. Ele é muito ligado a essa parte. Será que vai errar? Será que vai dar certo? Será isso? Será aquilo? E termina, né? Desse jeito aí todo. Opa, foi embora. Aí vem o 8, é o confrontador. É o que se considera líder, mas ele é mais um chefe do que líder. Mas ele como empreendedor, ele é muito bom. Ele só não sabe ter cuidado quando ele tem empregado, ele consegue, mas quando ele tem parceiro de negócio, ele destrói. O empregado, levando pancada, não recebe o salário. O outro, ele vai-se embora. Então, esse aqui tem que ter muito cuidado quando ele quiser essa parte de justiça própria dele, que ele acha que sempre está certo, é sempre da forma que ele faz. Já foi comprovado que não é assim, mas ele vai bater, porque tem que ser daquele jeito. É sempre muito exagerado nas coisas. Se for um homem, pode ter uma esposa, uma amante, um outro... É meio exagerado, entendeu? Tudo nele, é por isso que tem a luxúria aqui no meio. Ele prima pela verdade, por isso que ele fala na justiça, só que a verdade dele é muito pesada para a maioria das pessoas. E por ser muito pesado para a maioria das pessoas, machuca. E o confrontamento dele termina assim, não é assim não, a cara dele, não é assim não, tá certo. Quando ele aperta o olhinho assim, diz tá certo, prepare-se para a vingança, porque pode esperar 1 ano, 2, 5, 10 anos, vai se vingar. Isso é muito perigoso. E o 9, é bem contrário, né? É pacifista, né? Preservacionista. É aquele que faz assim, tá bom para você? Tá bom para você? Né? Ele está sempre mediando as coisas, está sempre resolvendo o problema, está sempre, mas ele é tão anticonflito que ele termina não andando. Ele resolve tudo, não piora a situação, mas ele tem muita dificuldade de andar, de resolver, de crescer, porque ele está sempre também ligado a alguma certa preguiça, que a gente chama de indolência, né? Ele é lento para as coisas dele, ele resolve as coisas de todo mundo, diferente do 2. Ele faz para ser amado. Esse aqui faz para não ter confusão.
É uma diferença, muita gente confunde aqui, esse 9 com o 2, tá? Mas ele é aquela pessoa que é muito amorosa. Ele quer que o amor sobreponha tudo. Então, ele faz tudo para que dê certo para todo mundo. Geralmente é um bom líder, né? Geralmente é um bom líder, né? E quando não dá muito certo essas coisas pro lado dele, ele se isola um pouquinho e fica meio apático. Agora aqui, a roda de valores e crenças. O que seria isso aqui? Existe o anseio, a crença e os seus valores para cada tipo. Aqui você pode ler. O que é o 1? Ser correto. Isso é um anseio, tem que ser correto. Se não for correto, ele não vai ser amado. A crença, preciso fazer o que é certo. O certo dele é o certo dele. Se o certo do outro é do outro, não serve. É dele. Os valores, perfeição, organização, disciplina. Então, essas pessoas trabalham muito bem nesses detalhes, tem que ser muito perfeito, uma organização de um palco, uma organização de um evento, né? Chegar na hora certa. Essas pessoas dominam muito. Eles só não podem querer e bater para que as pessoas façam isso. Mas eles podem ensinar isso. Quando eles têm domínio dele, eles podem ensinar isso. O 2, o anseio, ser amado. Qual é a crença? Precisa servir os outros. Eu tenho que ajudar fulano, tenho que ajudar ciclano, tenho que ajudar não sei quem, tenho que ajudar não sei quem. E nessa história de ajudar, é sempre precisa ser amado, precisa ser amado. Quais são os valores dele? A amizade, a união, a solidariedade, a generosidade, a benevolência e a assistência, né? É quase um santo, ou uma santa, esse daqui. Mas onde é que ele serve? Ele serve em quase todas as áreas de dentro, onde é para ajudar os outros. Receber um convidado, falar com as pessoas, cumprimentar as pessoas, receber na porta de um evento, né? Animar as pessoas, muito bom para isso aí. Gosto de dançar, gosto do microfone, gosto de contar piada, isso aqui. O que não pode é ele querer que as pessoas sejam igual a ele e cobrar das pessoas que sejam iguais. Sempre lembrar disso. O 3. Qual é que é o anseio? Ser valorizado. Ele precisa ser valorizado. A crença, eu preciso ser bem sucedido, porque se eu for bem sucedido, minha família vai gostar de mim, meu pessoal vai gostar de mim, eu vou ser reconhecido, tudo relacionado a isso aí. Né? Quais são os valores? Espírito empreendedor, muito bom, né? O sucesso das coisas, ser reconhecido, desempenho, a competitividade, né? E foco nos resultados. Essa pessoa, assim, botou uma meta, normalmente ela cumpre, porque ela quer aquilo ali. Se ela quer, ótimo. Ensine as pessoas como ela consegue a sua meta. Agora, se eu descubro a grande verdade das pessoas, o que exatamente as pessoas querem, se o que ela quer diferente do meu querer, eu descubro o querer da pessoa, é muito mais fácil trabalhar no querer da pessoa para que ela cresça. Mas, normalmente, a gente trabalha no querer que a gente acredita que é a parte boa. Mas se existem 9 tipos e 27 subtipos, tem muitas diferenças. É essa percepção que a gente tem que ter. O 4 anseia ter identidade, ter um nome, ter um legado, uma coisa nesse sentido. A crença é preciso criar uma imagem original, né? Essas pessoas de moda, essas pessoas que fazem roupas diferentes, tem umas casas aí, fui numa casa que a cozinha toda vermelha, nunca tinha visto um negócio daquele. É um impacto danado com a cozinha. Eu acho que uma semana eu enlouqueci nessa casa. Tudo vermelho. Mas era diferente, era criativo. Né? Quando eu vi a cozinha, deve ser um 4. E era. Né? Então, são essas coisas que terminam a gente identificando as pessoas. A crença, eu preciso criar uma imagem original, né? E os valores. Originalidade, beleza, criatividade, está muito ligado a concursos. Essas pessoas daqui tendem a ter um resultado muito bom com o uso dos produtos, porque ela quer a imagem, ela quer a diferença, ela quer ser original, né? Já o 5, ele quer ser capaz, então ele tem que estudar muito, né? A crença, eu preciso entender a realidade. Se eu não entender isso aqui, eu não consigo te ajudar. Ele fala muito assim, me prove estatisticamente, me mostre quem conseguiu chegar no patamar alto dessa forma. Ele cobra muito isso aqui. E os valores a curiosidade, a inteligência, a visão analítica. Nossa, é muito analítico, né? Esse aqui é capaz de dar aula para o povo que criou o plano, porque ele vai pesquisar mais ainda sobre aquilo ali, né? A parcimônia e o espírito científico. O 6, o anseio é ter orientação.
Porque se ele não tiver orientação, ele vai estar com medo. Se ele sabe exatamente o que tem que fazer, ótimo. Se ele não sabe, ele vai estar com medo. Preciso ter apoio à crença dele, né? Então, ele conversa com um, conversa com o outro, sempre com medo de o negócio não dar certo. Quando um chefe chama ele, que diz, fulano tal, vem cá, ele já vai com medo. Ai, meu Deus do céu, o chefe quer falar comigo. Se ele vai falar comigo, se for uma coisa ruim, e se eu for despedido? Se eu for despedido, não vou ter dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu vou ficar com fome. Olha a projeção que ele faz, lá na frente. Essa pessoa tem que ter muita segurança no que faz. E a gente tem que ajudar nesse sentido. Os valores, a lealdade, a segurança, trabalho em equipe, administração participativa. Essa pessoa é boa para a organização. Ela ouve também bem as pessoas. Já o 7, o anseio é não sofrer privações. O que são essas privações? Ele luta tanto, uma espécie assim, ele é como se ele tivesse sido esquecido, abandonado. Ele não deixa buraco na agenda para que ele não pense numa coisa que ele não quer pensar, uma coisa que ele não quer viver e que não quer resolver. Então, ele não quer sofrer privações. Adora festa, adora encontro, tem vários grupos, para não sofrer essa privação daqui, tá certo? Dentro de um evento grande, ele conhece todo mundo, está conversando com todo mundo, mas às vezes ele conversa tudo, mas é um negócio meio superficial, não aprofunda muito. Então, ele não tem foco, ele precisa ter mais foco, tá? A crença dele, ele precisa satisfazer as minhas necessidades. Enquanto o 2 precisa dos outros, ele precisa das dele. Olha a diferença. Os valores: abundância, alegria, espírito aventureiro, otimismo, agilidade e prazer. Já no 8, quando chega o 8, eu sempre fico meio agoniado, mas vamos lá. Não ser controlado e invadido. O 8 detesta ser controlado, né? Porque ele é o que não, é o contrário do 6, ele não tem medo de nada. A crença precisa ser forte. Ele tem medo, mas ele não demonstra o medo de jeito nenhum. Ele não quer demonstrar. Porque se ele demonstrar medo, ele vai dizer que é fraco e as pessoas não vão acreditar nele. Mas medo todo mundo tem, né? Então, não precisa esconder isso aí. Os valores, a visão estratégica, a justiça, a mudança, a liderança e a coragem. E, principalmente, ele consegue as coisas. Ele tem poder, mas ele consegue pela força. Entre o poder e a força, é melhor você ter o poder. O poder é a autoridade, e a força é quando você não tem autoridade, certo? Isso. Já o 9, você não viver a perda e o conflito. Ele não gosta dessas perdas, dessas briguinhas, esse negócio assim, ele se desespera, ele fala assim, ele fica mesmo assim, olhando para um lado, olhando para o outro, tentando resolver, e já quer resolver já com a cabeça, né? E a crença, eu preciso ser integrado ao todo. Né? Ele é muito espiritualizado, ele conhece muitas pessoas, ele é muito amigo, ele é muito bom chefe, ele é muito bom líder, ele só precisa andar um pouquinho mais. Para quê? Porque o valor dele é a paz, a integração, é o equilíbrio, a harmonia e a ponderação. Mas para quê? Aí o povo fala assim, para que eu quero saber isso tudinho? Então, deixa eu dizer no meu caso. Fiz medicina, gostei, mas eu entendi que, na verdade, eu copiei uma prima minha que fez medicina, e ela foi valorizada. Então, na verdade, eu copiei ela a vida inteira. Quando eu entendi que eu copiei uma pessoa, eu não queria, então, aquilo. Qual foi a outra coisa que eu vi? Quando eu tinha 13 anos, essa prima, o pai dela tinha um hospital numa cidade aqui perto, e teve uma enchente. E nessa enchente, eu fui para lá ajudar a tirar os pacientes que estavam se afogando nas camas. A gente tirou os pacientes, então, aí eu disse para minha mãe, tá aqui, é assim, mamãe, eu já sei o que é com você, você médico para ajudar as pessoas, eu queria ajudar as pessoas, eu ajudei as pessoas, eu não fui médico, eu estava dentro do hospital. Então, qual foi a confusão que você fez quando você decidiu fazer o que você faz hoje? Que associação você fez? Quando eu descobri a associação, eu sabia, eu posso continuar médico, porque eu gosto e tudo mais, mas não é só isso que me faz ajudar as pessoas. Eu queria as transformações. Fui para a cirurgia plástica. A transformação era por fora. Mas com 8 meses, a pessoa começava a engordar. Aquilo me desanimava. Eu também não podia controlar a pessoa, mas desanimava porque é como assim. Dizem que a gente é como se fosse um artista da parte de medicina. Então, destruía a obra, teoricamente. Uma prótese que você colocasse, dificilmente ia cair, porque é um negócio mais demorado para mudar. Nunca quis fazer face, porque eu achava que era uma transformação muito exagerada. Eu achei que, e eu vi uma frase que aos 20 anos a gente tem um rosto que Deus nos deu, eu vi aqui em João Pessoa, aos 40 anos a gente tem um rosto
que a vida nos deu, e aos 60 anos em diante a gente tem o rosto que merece. Por quê? Se você cuida dele, vai estar lindo e maravilhoso. Se você usa o suplemento, se você cuida da pele, tudo vai estar lindo e maravilhoso. Se não, eu vou esticar uma coisa que está desidratado, rasgar, e ainda pode rasgar mais? Então, eu nunca gostei dessa parte de face. Quando eu entendi que a transformação era mental, quando eu entendi isso, apareceu o Enneagrama. E é assim, quando você entende, as coisas vão aparecendo. Vão aparecendo. E apareceu o Herbalife 3 meses depois, 4 meses depois. Eu só entendi Herbalife porque cirurgião plástico entrar na Herbalife para vender um produto, uma venda, para ele era um lucro menor, o orgulho do 2 às vezes não deixa, às vezes não deixaria nunca. Mas como tinha evoluído um pouquinho, não muito, o pouquinho permitiu que eu visse. E eu entrei. Quando eu entrei, eu pego uma aula do professor Davi. Quando eu pego a aula do professor, por que me ensinaram isso na faculdade? Isso me desesperou. E aí eu usei o produto, tive meu resultado e comecei. E comecei a falar com algumas pessoas. Hoje eu tenho dentro da minha organização pessoas que trabalham e que ensinam. Tem gente que está aqui que sabe Enneagrama praticamente igual a mim. Ele conhece todas as pessoas do grupo dele, todas as pessoas que estão dentro do espaço. Ele sabe lidar com cada pessoa, né? Ele saiu de uma dívida de R$42 mil e está sem dívida porque ele aprendeu a lidar com ele. Esse é o motivo que a gente faz isso. Eu tenho outras pessoas do mesmo grupo patamar da Herbalife que eu oriento também, e nisso, como uma das coisas mais fortes no Brasil era a retenção, eu sempre trabalhei nessa parte de retenção. Porque você ter uma pessoa e ter que se dar tudo de novo, é um trabalho maior. Se a pessoa continua porque está feliz fazendo da forma que ela quer, eu trabalho nessa forma, na retenção das pessoas. Eu já fui premiado dentro da empresa por causa de retenção. Então, funciona. Entende? E quando eu vou fazer um treinamento individual, eu prefiro fazer um treinamento individual, porque eu tenho que achar a característica da pessoa, porque assim, se eu faço uma apresentação geral de negócio ou de um produto, se eu não sei o que a pessoa quer, eu não consigo entender e fico chutando. Se eu sei o que a pessoa quer, eu vou enfatizar aquela parte para que a pessoa veja o que ela quer, o que ela tem interesse e o que ela vai fazer algo para poder acontecer. Então, é nesse sentido que eu uso, é nesse sentido que eu preciso conhecer isso aqui. Então, as lideranças, né? O ele tem uma liderança pelo exemplo e pelos atos. Ele é um líder que sempre faz as coisas corretas. O povo, nossa, como a pessoa é organizada, nossa, como a pessoa faz isso certinho. Ela é a pessoa correta. Então, a liderança do é pelo correto, por ser correto. A liderança do 2 é por ser motivador, apoiador, vamos, você vai conseguir, é ótimo, eu só não estou qualificado para isso, mas você está, eu vou ficar feliz. Não é porque eu não consegui que eu não vou querer que a pessoa consiga. Não quando eu entrei, me disseram que eu precisava de 5 pessoas melhores. Então, eu não posso querer ser o melhor. Se eu for sempre o melhor, os outros não vão enxergar que são melhores. E quando eu mostro que eles são bons, eu só melhoro o perfil do que ele gosta de fazer, ele fica feliz e ele faz. O 3, a liderança é pelos objetivos, pelos planos, pelas realizações, pelas conquistas, pelo reconhecimento. A liderança dele é nesse sentido. A do 4 já é pela visão e conexão do negócio. Ele tem uma visão melhor, ele cria melhor as coisas e, assim, ele faz uma conexão melhor com as pessoas. O 5, ele pesquisa mais, a deliberação e o planejamento faz com que ele consiga ter uma noção maior do grupo dele, né? Já o 6, que é a parte da mente, é a resolução com criatividade de problemas. Ele resolve muito problema. Então, a liderança dele está nesse sentido. A do 7, pelas ideias e inovações que ele tem, né? Ele cria, as pessoas gostam de novidades, isso é bom, só não pode criar todos os dias. Criou, realiza, faz, tem resultado com aquilo, quando não tem mais, cria outra coisa. Não precisa ser toda hora do instante. E a do 8, pela estratégia e ação grandiosa que ele tem. Ele gosta de fazer coisas muito grandes, fazer eventos muito grandes e tudo mais, ele vai lá, dá sangue nas canelas e ele faz. A liderança dele é isso aí, entendeu? E tem a liderança pelo consenso, que todas as pessoas
vão gostar dele. Dificilmente não tem uma pessoa que não goste dele. Então, ele consegue liderar pela amizade mesmo. As pessoas gostam de estar perto. Então, se eu fosse fazer um resumo disso aqui, o que seria o resumo? Aí eu pergunto a vocês aqui, não precisa escrever nem nada. Alguém se viu em algum canto? Alguém tem alguma noção se você possa ser 1, 2, 3, 4? Primeira coisa, olhe se você é instintivo, emotivo ou racional. Eu vou dar o mesmo exemplo. Vamos dizer assim, você encontra uma pessoa, que são 2 pessoas conhecidas suas. Você talvez goste um pouquinho mais de um do que do outro. Eles estão brigando e você chega. Qual a sua reação? Você olha e fica pensando, fulano tal, me ajuda aqui, vamos separar. Ei, separa, não faça isso. O segundo, entra lá, separa e protege o mais fraco, ou o que você gosta mais. Ou entra lá, dá um chute num, murro no outro, separa, briga e está resolvido. A partir daí, você começa a saber onde é que você está. Pense, o que você faria? Depois, você vai ter 3 números para você pensar. Então, é por isso que a gente sempre fica entre 3. Tá certo? Os testes que tem de internet, normalmente, não são muito bons. Porque uma coisa é mais de conversar. Porque quando você junta as pessoas num painel, elas começam a dar o exemplo delas, é o que a gente faz nesse evento de 3 dias, para que elas comecem a conversar e dar seus exemplos pessoais. E com isso, elas começam, gente, eu faço desse jeito, gente, você participa comigo, gente, e vai, e gente, eita, e por aí vai, certo? Então, no resumo desses tipos, o 9 é o pacifista, a personalidade, eu estou satisfeito, o positivo dele é a união e a diplomacia, e o negativo, passividade e teimosia, ele emperra. 1 é o reformista, vai consertando tudo, né? Por quê? Na personalidade eu tenho razão. Se eu tenho, ninguém mais tem. O positivo é íntegro e bom senso. Qual é o negativo? Perfeccionismo é diferente de perfeito. Perfeccionismo é aquele que fica querendo que sempre seja daquele jeito e ele faz com que as pessoas façam ali. E tem muito ressentimento. O 2 é aquele ajudante, a personalidade eu ajudo. O positivo, generosidade e poder de cura. A conversa com ele geralmente cura, isso é bom. E o negativo, ele fica adulando as pessoas e quando ele não consegue, ele fica muito possessivo. O 3 é o realizador, é aquele eu tenho êxito, né? O positivo dele é a excelência, faz muito bem feito, né? A autenticidade, só que esse muito bem feito, no nosso caso, eu não posso ser o inatingível. Eu não posso ser aquela pessoa que ninguém consegue repetir o que eu faço. Se eu for inatingível, tem que ser especialista. E não dentro desse trabalho onde tem duplicação. Eu tenho que fazer algo, por mais que eu saiba, eu tenho que chegar na proximidade dos meus para que eles saibam fazer também. Né? A excelência e a autenticidade, né? E o negativo é o sucesso a qualquer custo. Eu tenho que crescer, eu tenho que mostrar, ele se desespera com isso aí. Né? O 4. O individualista. Personalidade, eu sou diferente, eu sou especial, nasci no mundo errado. É mais ou menos assim que ele fala. O positivo é a criatividade, a intuição, ele é muito de perceber, e o negativo é a irritabilidade e a afetação. Quando ele está bravo, se segure porque a pessoa bate. O 5 é o investigador, investiga, a personalidade eu sei e ninguém mais sabe. Diferente, o sei não significa que tenho razão. Eu sei é porque eu estudei. Ele não valoriza o estudo do outro, só o dele. Positivo, inventividade. Ele cria muita coisa, né? É muito visionário, é um criativo diferente. E o negativo dele é o isolamento e a excentricidade. Quando ele se isola, demora para sair de lá. Já o 6 é aquele que é como se fosse partidário, ele tem um partido, ele tem um lado, ele não consegue pegar todo mundo, né? A personalidade é eu faço o meu dever, fiz, está resolvido, posso ir para casa. O positivo dele é a coragem, a lealdade, é o mais leal que tem o 6, tá? O negativo é a ansiedade e a rebeldia, porque na ansiedade ele quer resolver logo, quer fazer logo, e nesse negócio não é muito sério. Ansiedade nunca serve para nada, né? Nunca serve para nada. O 7 é o entusiasta, sempre animado, sou feliz, positivo, muito entusiasmado,
né? A alegria toma conta, aquela pessoa que, quando vai fazer uma palestra, está sempre rindo e mexe os braços, o braço vai lá em cima mesmo, entendeu? E pula, né? Estou entusiasmado, mas a impaciência e a impulsividade quebra o negócio, desmantela. Já o 8 é aquele desafiador, topa qualquer coisa, porque eu sou forte, né? O positivo dele é forte e magnânimo, ele é muito bom com os dele, com a família dele, né? Fora, não é tanto. E o negativo é um dos mais controladores que tem, intimidador. Se você não fizer isso, rua. Se você não fizer isso, eu não vou aí. Ele cobra na cara, ele não faz pensar como o 2, não, assim, que fica esperando. Ele diz assim, se não fizer, e assim, sempre essa cara assim que está apertando a boca é do 8, tá? Quando tira assim, é um 8. E o 9 é aquele pacifista, né? Eu já falei, esse aqui eu comecei pelo 9. Então, aqui você tem uma noção dos tipos, mas precisa aprofundar. Entre ego e essência, a psicologia chama de ego, superego e id. A gente chama de ego, essência e consciência. Se seu ego grita mais alto, a consciência ouve e faz. Se a essência grita mais alto, a mesma coisa. O problema é que quando a gente está na inversão do trauma de infância, o ego sobrepõe. Porque o ego é o medo. E a essência é o amor. Então só tem duas coisas, medo e amor. Ou eu vou agir pelo medo, ou eu vou agir pelo amor. Não tem para onde correr. Certo? Então vamos ver mais ou menos assim. Qual que é o ego do 1? O perfeccionismo, cobrar dos outros. Qual é a essência? A perfeição. Pode ser perfeito, pode fazer tudo certinho, não tem problema nenhum. Não pode cobrar. Quando a pessoa é perfeita sem cobrar, as pessoas veem a perfeição. E quando veem, elas vão atrás. Porque não foi cobrada. O 2, qual que é o pecado de raiz? O orgulho. Né? Ele ajuda os outros para se sentir grande também. Só eu posso te ajudar, só eu resolvo. Meio desconcertante. E qual é a essência? O amor e a união. Quando ele faz por amor e para unir as pessoas, pode demorar. Acontece, o povo fica e vai andando, e vai fluindo. O 3, né? O pecado é a vaidade, ou a mentira, e o mérito, a essência é o mérito. Quando faz, assim, faço por mérito mesmo, não faço para aparecer, né? Faço pelo reconhecimento, mas não cobro o reconhecimento. O negócio vai. O 4. 4 é inveja. Vocês estão olhando que esse nome parece com alguma coisa, né? O perfeccionismo também é a ira. Orgulho, vaidade, inveja. Lembra alguma coisa? 7 pecados capitais acrescentado em mais 2. Então, o 4 é inveja e a essência dele, na verdade, é o equilíbrio. A originalidade com equilíbrio. O 5, o pecado dele é a avareza do conhecimento e a avareza de dinheiro. Às vezes ele tem dinheiro, guarda dinheiro, mas ele não é capaz nem de usar para ele. E dificilmente para a família. Né? O filho quer 2 tênis, ele vai brigar com o filho. Para que você quer 2? Por que você não compra só 1? E ele pode comprar 5. Porque ele tem dinheiro. Mas ele quer fazer desse jeito. Mas a sabedoria e a onisciência do 5 é impressionante. Quando ele é sábio para resolver, tudo funciona. Já o 6 é um medo maior, que é o ego dele, é o medo do medo. Isso aqui é medo. Ah, como é medo. E quando ele tem fé e confiança no que ele aprendeu, porque ele também estuda, tudo acontece. Ele não precisa ter medo de nada. Quem tem medo é porque não sabe ainda. Se não sabe, aprender. Quem aprende, não depende. Isso é perfeito. Agora, se não aprende, sempre vai depender do outro. Essa é uma frase perfeita. Quem aprende, não depende. É perfeito isso. Vamos lá. O 7 é a gula, todo exagerado. Vai para uma festa, vai para outra, está num grupo, está no outro, né? Mas ele precisa ter um ideal, um foco para celebrar. Porque ele é bom, mas ele precisa focar em algo que ele realmente quer. O 8, a luxúria dos excessos, é um pouco diferente da gula. A luxúria é como se fosse a gula 10 vezes ao quadrado. É mais ou menos assim. E como assim, tem 3 subtipos, todos eles, que é o social, o sexual e
o performático, que pode chamar assim, né? É mais ou menos esse nome. Que eu tenho um nome que não estou lembrado agora, por interessante, eu não entrar nessa parte, né? Mas tem esses 3 subtipos. Só que o 8, a maioria deles está na parte do sexual. Por isso que tem esse nome de luxúria. O excesso dele está sempre ligado para essa parte. Mas quando ele se liga pelo poder e a verdade do que ele sabe, do que ele é, aí ele se torna o líder. O líder. O 9 é a indolência, que é a preguiça, ele faz tudo para todo mundo, mas não faz para ele, vai deixando, né? Mas quando ele se torna proativo, ele consegue ter paz. A paz dele é quando ele é proativo. Então, a proatividade aqui é como, eu não sei se é na China, aqui assim, no Brasil, você está falando, olhando para um para o outro, morrendo de sede, e aí alguém podia me arranjar um copo d'água, aí um olha para o outro, olha para o outro, olha para o outro, ninguém vai lá. Já na China, se você fizer assim, numa parte da China, começa a fazer sinal que está com sede, 20 pessoas vêm lá com um copo d'água. Isso é proatividade. Né? Correr e fazer, porque sabe que tem que ser feito. Acredito que era isso que eu tinha que falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido que o Eneagrama não é uma ferramenta para mostrar defeito. É uma ferramenta para mostrar como a pessoa age, como a pessoa reage. Quando ela está no medo, ela só reage, só. Quando ela está no amor, ela age, ela é feliz e as coisas acontecem. Então, ache o seu, ache dos seus amigos, não aponte, deixe que ele queira saber como é que é. Quando tiver alguma coisa semelhante, convide, e assim as coisas vão acontecendo. Que o importante não é parecer, é ser. E quando você você está ligado a Deus, porque Deus é. Ele não vai ser, nem foi. Então, o ser é você viver o presente, nem na ansiedade do futuro, nem na tristeza do passado, na depressão do passado. Então, vamos ser agora. Tá certo? Muito grato a vocês. Obrigado, Davi. Obrigado a Renata. Obrigado ao Jorge. Obrigado a todos que estão aí. O Fábio também está aí. Né? Obrigado ao presidente, que estava aqui também, o Antônio Jorge, veio assistir. E era isso que eu queria falar para vocês. Mas não para por aqui. Tem muita coisa para saber. Com você, acho que é o Davi que entra, né? Parabéns, Heraldo. Muito obrigado, Heraldo. Ótimo final de semana para você e para toda a família. E aí, pessoal, como é que a gente agradece esse espetáculo de entrega, de inspiração? Como é que a gente coloca a nossa energia, a melhor energia para a sua vida, Heraldo? Muito obrigado pelo seu tempo, por você ter preparado esse conteúdo com tanta didática, com tanto cuidado. Nós estamos profundamente gratos. Eu desejo que cada um aqui tenha aproveitado o máximo, feito os seus melhores apontamentos, como ele deu a dica, né? Identificado qual é o seu tipo, como é que você pode também ajudar outras pessoas com o tipo delas, e que a gente encontre a nossa luz e saiba pegar essa luz e iluminar a nossa sombra, para que a gente possa se tornar uma pessoa mais feliz, que a gente interprete menos e seja mais. E eu agora gostaria de fazer um convite a vocês, dar mais uma dica e fazer um convite. Então, nós concluímos a nossa segunda apresentação desse novo evento, né? A Sua Hora de Crescer, um evento voltado para o desenvolvimento pessoal. Heraldo, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a tua vida. Nós conversamos, eu e o Heraldo, quando ele estava preparando essa apresentação, e a gente verificou que esses 2 livros aqui são boas dicas para quem quiser aprofundar mais esse conteúdo, que é muito prático, ao mesmo tempo muito complexo. Tem pessoas aqui que já têm bastante experiência com o Eneagrama, tem pessoas aqui que estão vendo o Eneagrama, acredito, pela primeira vez, e essas são as 2 dicas de leitura, a sabedoria do Eneagrama e a liderança e o Eneagrama. E agora o convite. Nessa segunda-feira, próximo dia 22, às 20 horas, hora de Brasília, nós teremos uma apresentação voltada para clientes e para convidados, que vai ser
apresentada pela doutora Manuela Guedes, que tem pós-graduação em nutrição esportiva, e vai falar precisamente sobre a importância da hidratação para o nosso corpo. E na próxima quinta-feira, dia 25, nós concluiremos com a parte 2 do Doce Veneno, o lado obscuro do açúcar, no nosso Momento Saudável, a nossa apresentação que iniciou em setembro e que vai ser concluída agora em novembro, sobre esse tema tão importante que são os carboidratos. Como equilibrar, como viver bem sem precisar tirar o açúcar da sua vida. Meus amigos, ótimo final de semana para cada um que esteve aqui conectado conosco. Parabéns pela sua presença, você também que participou de tudo, e que a gente possa realmente buscar esse equilíbrio e ser cada vez mais feliz. Deus abençoe a nossa vida.